R$ 60. Nós vamos conversar agora com o professor e advogado criminalista César de Lima para entender melhor o caso. Doutor César, boa tarde, seja muito bem-vindo novamente aqui no Conexão RS. Doutor César, conta pra gente que crimes que estão envolvidos, né? O pessoal fala aí crimes análogo, né? Por manter uma situação análoga à escravidão. Se a gente for colocar assim em termos de crime, né? Quais são os crimes todos que envolvem esse caso? Boa tarde. Boa tarde, Tatiana, e a toda a audiência do Conexão RS. Mais uma vez aqui para analisarmos essa notícia que realmente chocou o país inteiro, dado o número de trabalhadores envolvidos na situação de regime análogo à escravidão. Nós temos um crime no Código Penal específico sobre essa demanda, que se refere ao artigo 149 do Código Penal, que prevê uma conduta com penas que variam de 2 a 8 anos de prisão em razão de pessoas que estejam submetidas à situação análoga à escravidão. E essas situações, elas são apontadas pelo Código Penal a partir de jornadas excessivas de trabalho, situações insalubres de alojamentos, questões de cobranças indevidas ou excesso de cobranças de dívidas do empregado com o empregador. Isso são alguns dos exemplos de condutas que são identificadas dentro da situação do tipo penal de análogo à escravidão, de trabalho análogo à escravidão. Então, há sim uma imputação penal específica sobre esse tema e que, a partir dos desdobramentos da investigação, será então realizada a denúncia contra o autor ou os autores responsáveis por este fato. E, doutor César, pelo que o senhor comentou, agora colocou, né, que do crime ali que está previsto no Código Penal, está totalmente de acordo com o que o pessoal, né, os trabalhadores que foram resgatados, o que eles falavam, né, que vinham sofrendo. Aí vem, então, a informação de que o responsável pela empresa, né, por essa empresa terceirizada, ele foi preso e foi solto no dia seguinte após pagar uma fiança. Isso aí, para quem é leigo, né, para quem não estuda, não tem conhecimento mesmo do direito, isso aí parece dar a impressão de impunidade, né? Poxa, olha o que o cara fez, trouxe um monte de gente lá do Nordeste, colocou essas pessoas, né, nessa situação aí, numa situação análoga à escravidão, e daí o cara é preso, paga ali uma fiança, né, uma multa, e está liberado de novo. Por que que ele foi solto, doutor? Muito boa pergunta, Tatiana. Isso é importante também esclarecermos, porque o tipo penal, né, do artigo 149, ele é um tipo penal que permite a aplicação de fiança. E a fiança, ela não significa impunidade, bem pelo contrário. Porque à medida em que eu sou flagrado praticando um ato criminoso, eu vou responder por este ato. A dúvida é, eu vou responder por esse ato preso ou vou responder por esse ato em liberdade? A Constituição nos garante que a regra é que todo acusado possa responder a esse processo em liberdade. E a fiança é uma das medidas impostas pela autoridade judicial como condição para que ele responda a esse processo em liberdade, como aconteceu. O não pagamento ou não cumprimento dessa medida ensejaria na prisão deste flagrado e que ele viria a responder a esse processo depois preso, eventualmente preventivamente. Na situação em que se está, entendeu a autoridade judiciária que não havia riscos de uma reiteração delitiva por parte deste flagrado, ou seja, que a pessoa que foi presa, se responder ao processo em liberdade, não venha a praticar novamente estes atos na qual ele foi flagrado, o que permite com que ele responda a este processo em liberdade, como a grande maioria do cidadão brasileiro. Porém, há outras medidas diversas na lei penal, fora inclusive da lei penal, no âmbito
do direito administrativo, no âmbito do direito do trabalho, que poderão restringir ou até mesmo segregar a atividade profissional deste acusado ou do responsável pela empresa, para que retire qualquer possibilidade de voltar a operar nessa atividade de empresa terceirizada de trabalhadores. E no caso, doutor, ele tinha então essa empresa terceirizada, né? Ele trouxe esse pessoal lá da Bahia, a maioria dos trabalhadores do Nordeste, para prestar serviço para grandes empresas, grandes vinícolas aqui do estado. Essas vinícolas, né, grandes empresas, elas têm alguma responsabilidade nesse caso, numa situação assim? Qual é até que ponto vai a responsabilidade da empresa que contrata a empresa terceirizada, né, ou tudo recai sobre a empresa terceirizada? Perfeito. Aqui é importante nós fazermos um recorte ao telespectador, que também é consumidor e tem essa curiosidade. A legislação trabalhista tem uma resposta e a legislação criminal tem outra resposta. A partir da lei trabalhista, a empresa fim, ou seja, que contratou uma terceirizada para que trouxesse trabalhadores temporários para a sua atividade de colheita ou a sua atividade operacional, para fins trabalhistas, ela tem uma obrigação legal, o que no direito a gente chama de solidária, ou seja, em paralelo com a empresa que efetivamente contratou esses funcionários, ela também tem o dever de fiscalizar as condições de alojamento, até mesmo arcar com eventuais verbas trabalhistas que não tenham sido cumpridas pelo empregador principal. Todavia, na esfera criminal, nós não temos como vincular, pelo menos do que nós temos até o momento de notícia, estas condutas criminais de regime análogo à escravidão com as empresas que contrataram essa terceirizada, uma vez que a lei penal obriga com que tenha ciência e até mesmo colaboração, aceitação desta prática. Ao que parece, num primeiro momento, as empresas envolvidas, não só do setor de vinícolas, mas também as outras 32 empresas de diferentes setores, de diferentes segmentos da economia da Serra Gaúcha, que já haviam contratado essa terceirizada, não têm o dever penal dessa fiscalização, mas sim o dever trabalhista. Então, no âmbito trabalhista, há a autorização de que elas sejam responsabilizadas. Mas no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça Criminal, para que tenha algum envolvimento, os agentes dessas empresas de vinícolas, como por exemplo é o caso, deveriam saber e ter a ciência de que estava acontecendo e não fizeram nada. Aí haveria a possibilidade do incriminamento criminal, o que num primeiro momento, dado as informações atualizadas pelas autoridades da investigação, nós não temos atualmente. Então, ficaria no âmbito trabalhista e não teria a imputação criminal. Muito importante fazer esses esclarecimentos. E para finalizar, doutor, essa questão de danos morais, né? Se falou ali na reportagem que já pagaram uma parte da multa rescisória, mas o valor deve aumentar ainda, e daí vai ter um prazo até dia 28, que se não for pago, então a empresa pode ser processada, esse empresário, né, essa terceirizada, pode ser processada por danos morais. Mas só assim pelo fato, né, deles terem vindo para cá com uma ideia, com uma proposta, terem passado por tudo que passaram, isso aí já poderia também servir como base para um processo também por danos morais? Sim, todos esses elementos obtidos pela investigação, eles servem como elemento de prova tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Criminal. Não só pela negociação que foi feito, como também pela situação envolvendo o cenário de atuação e as condições em que a investigação os flagrou, isso sim
serve de elemento probatório para as duas esferas, tanto a trabalhista, que vai apurar a questão do dano moral, como também a questão criminal, que irá imputar, então, a prática de possível pena de prisão ao responsável. Perfeito. Então, são dois processos, vamos dizer assim, em paralelo, o penal, criminal, e o trabalhista. Exatamente. A tendência nesse cenário é de nós termos, então, dois segmentos, dois desdobramentos dentro dessa operação, um trabalhista e um criminal. Maravilha. Doutor César, eu gostaria de agradecer a sua participação, todos esses esclarecimentos. Com certeza o pessoal que está em casa agora conseguiu entender melhor esse processo, né? Porque realmente, para quem não é da área, são várias informações chocantes, e daí o pessoal fica assim